Bom dia, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Hoje, dia 12 de março, com mais uma meditação estoica, hoje de Marco Aurélio, o nosso filósofo imperador, extraída das suas meditações. Espero encontrá-los todos muito bem, todos em paz, com saúde. Se não estiverem nem em paz, nem com saúde, aprendam a lidar com isso, estoicamente, é o que nos cabe, sem desespero, sem autopiedade, sem excesso de condescendência consigo mesmo, de forma racional, prudente e sensata. Hoje, na meditação de Marco Aurélio, sempre convidando a todos, né, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem, de comentarem, é muito importante para o projeto. E na descrição desse vídeo vai o nosso link de WhatsApp, um grupo que vai sobreviver ali por 2 ou 3 semanas, só para te mostrar o caminho para ingressar na Sociedade da Lanterna, que é o melhor espaço não acadêmico do Brasil para se falar de coisas da filosofia, para trazer a filosofia para a vida, no seu mês de aniversário. Nós completamos agora 4 anos de funcionamento, 4 anos de atividades, e vai ser um prazer ter você lá com a gente como lanterneiro na Sociedade da Lanterna. As pessoas me perguntam por que da Sociedade da Lanterna. Vem, Randy, vem cá, meu bebê. Todo dia um bicho diferente. Todo dia. Vai colocar pelo, né? Vai fugir. Vai colocar pelo na camisa do papai. Ela é a nossa gorda, peluda. Ela é tímida, mamãe, ela é tímida. Hoje, dia 12 de março, e com uma meditação intitulada Ver as coisas como a pessoa culpada as vê. Eu gosto muito dessa meditação porque ela exige um grau de empatia com os outros e um grau de compreensão de como os outros veem a natureza, de como os outros veem a realidade, de como os outros leem as suas próprias vidas. Marco Aurélio diz o seguinte: sempre que uma pessoa faz algo de errado perto de ti, considera que noção de bem ou mal ela tinha em mente. É um exercício duro, dói o estômago, a gente passa raiva, mas também devemos, a ideia é nos colocar no lugar da pessoa e ver que tipo de noção de bem ou de mal moveu aquela pessoa quando ela fez o que fez. Pois quando fizeres isso, sentirás compaixão em vez de espanto ou raiva. Cara, olha que exercício difícil esse. Esse exercício é muito difícil. Pois tu mesmo podes ter as mesmas noções de bem e mal ou parecidas, caso em que serás tolerante com o que ela fez. E caso não tiveres as mesmas noções, estarás mais disposto a ser complacente com o erro dessa pessoa. É muito difícil isso aqui para mim, então é muito difícil. Porque eu tendo a ser meio impiedoso no modo como eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas que eu considero inexcusáveis, que eu considero completamente absurdas. Mas é uma proposta do Marco Aurélio. Coloque-se no lugar do outro, na perspectiva do outro. Existe uma entrevista do Jordan Peterson, eu acho que eu já comentei sobre essa entrevista aqui, na qual ele diz assim: a gente se coloca muito, né, como seres messiânicos maravilhosos, né? Nossa visão de mundo é sempre acertada. Quando a gente fala de nazismo, à distância histórica que nós estamos, a gente nunca se imagina entre os nazistas. Mas o fato é que se nós estivéssemos lá naquele momento histórico, vivendo aquela realidade, muitos de nós seríamos os nazistas, apoiando Hitler e todos aqueles absurdos que ele cometeu. Na alegoria da caverna de Platão, nós somos sempre aqueles que saem da caverna. A gente nunca se vê. Eu já dei 800 aulas sobre a alegoria da caverna de Platão.
Todo mundo termina falando assim, essas pessoas que estão lá dentro, a gente tem que ajudar essas pessoas. Ninguém se vê dentro da caverna. Nós somos sempre aqueles que saíram da caverna, nós somos sempre os não nazistas, nós somos sempre os não stalinistas. Mas, de repente, se eu sou menos condescendente comigo mesmo, eu tenho que levar em consideração o fato de que se lá estivesse, naquele momento histórico, ou no interior daquela alegoria, talvez eu fosse o cara dentro da caverna. Talvez eu fosse o nazista, o fascista. Então, a proposta do Marco Aurélio é interessante nesse sentido. Não para tolerarmos o erro na sua natureza de erro, mas para entendermos o que move as outras pessoas. E com isso afastarmos o ódio, a raiva, para que nós não sejamos movidos por ódio e pela raiva, que são sempre maus conselheiros. Eu queria mostrar para vocês como é que a Randy, a gatinha, está aqui no meu pé agora. Toda maluca. Toda louca do papai. A gata gorda obesa. Tá doidona. No colo ela não quer ficar, mas no pé... Então é isso, moçada. Eu sei que eu entendo vocês aí, como estão pensando, porque é como eu penso também. É muito difícil. Existe uma série que eu indico demais, assim, acho que foi, se não foi a melhor série que eu vi na vida, é top 3, que chama Band of Brothers, que foi produzida pelo Steven Spielberg. Eu não me lembro o título em português, você se lembra? Irmãos de Armas, alguma coisa assim? Band of Brothers. É parte de uma trilogia, inclusive. Tem o Pacífico, depois tem a Força Aérea. É Band of Brothers mesmo. É uma série, assim, poética. E lá pro final dessa série, sem querer dar spoiler, porque é um fato histórico já bastante conhecido, mas não dá spoiler não, porque... Não vou dar spoiler não. Mas assim, o batalhão norte-americano, quando chega na Alemanha, na verdade acho que ali era Polônia, eu não me lembro exatamente, acho que era Polônia, eu não me lembro exatamente onde é que eles chegam, que eles veem pela primeira vez um campo de concentração, que eles não entendem, né? Mas isso está registrado nas páginas de história. Quando os americanos chegam e travam contato com os primeiros campos de concentração, eles não entendem porque, assim, como é que os alemães fizeram isso com os próprios alemães? Aí eles ficam assim, ué, mas que foi? Vocês são criminosos de guerra? Não entendem aquele horror, como que o ser humano É capaz de fazer aquilo. Aí, imediatamente, você é tomado pela ira, pelo ódio. E aí isso me lembra muito o julgamento que foi relatado pela Hannah Arendt, que tem um livro, inclusive, sobre o julgamento de Eichmann, que no momento em que ele chama a banalidade do mal. Por que a banalidade do mal? No meio do julgamento, né, eles começam a tentar entender como é que um cara que era um burocrata das Forças Armadas nazistas, como é que ele era capaz de fazer aquilo assim? Fala, não, nós temos que otimizar a morte dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais e não sei o quê. Como é que a gente faz? Não, se a gente fizer assim com os vagões, enquanto um sai daqui, o outro vai para lá. Aí ela viu que na cabeça desse cara era uma burocracia. Era uma burocracia, não era um... Ele tinha uma ética própria. Claro, inexcusável, indesculpável. Mas ele tinha um modo de ver o mundo, essa é a loucura. Então, o que o Marco Aurélio está dizendo, e foi um imperador que se envolveu numa série de guerras, é que cuidado com os julgamentos. Outro dia no Brasil mesmo tinha gente assim falando para... Dentro da nossa democracia, eu autorizo, pode fazer o que tiver que fazer. É a mesma filosofia que move esse tipo de pensamento totalitário. Ou não,
Tem que fazer isso mesmo, para a esquerda e para a direita, tá? Pode fazer isso mesmo, faz do modo como quiser. Cuidado, cuidado. Porque esse tipo de pensamento que se abre a essas possibilidades, com base numa ética, pode trazer resultados muito ruins, com base numa ética tortuosa. Onde que eu tô? Nossa, eu nem li o comentário ainda, eu tô entusiasmado com esse de hoje, né? Com essa meditação de hoje. Comentário dos nossos autores. Sócrates, talvez a pessoa mais sábia que já viveu, costumava dizer que ninguém comete erros de bom grado. Ninguém comete erros de bom grado na visão de Sócrates. Os erros que você comete derivam de leituras mal realizadas da realidade. Querendo dizer também que ninguém erra de propósito. Ninguém pensa que está errado, mesmo quando está. Você adota uma visão de mundo e você começa a acreditar naquilo. E aquilo começa a se transformar numa segunda natureza. E de segunda natureza você começa a achar que aquilo é absolutamente certo. As pessoas pensam que estão certas quando estão enganadas. Do contrário, não pensariam assim. Seria possível que as desfeitas que você experimentou ou o mal que outros lhes causaram não tenham sido intencionais? E se elas simplesmente estivessem pensando que faziam a coisa certa para eles e até para você? É como o memorial para os soldados confederados em Arlington. Obviamente uma causa equivocada, defendida por pessoas que se equivocaram. Quantas batalhas na vida nós enfrentamos achando que estamos fazendo certo e, na verdade, estamos errados no modo como nós vemos? Que declara em parte que os soldados confederados serviram em simples obediência ao dever tal como o compreendiam. Mais uma vez, eles entendiam errado, mas era um entendimento genuíno. Assim como Lincoln foi genuíno quando concluiu seu famoso discurso na Cooper Union, dizendo: ousemos até o fim cumprir nosso dever tal como compreendemos. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, no modo como nós julgamos os outros, porque nós mesmos podemos estar imersos em compreensões bastante equivocadas sobre a realidade, sobre as coisas que nos envolvem. Quão mais tolerante e compreensivo você seria hoje se pudesse ver as ações de outras pessoas como tentativas de fazer a coisa certa? Não é para ungir as coisas erradas e aceitar as coisas erradas, mas é para ser tolerante no modo como elas viram aquela realidade, compreender historicamente como elas viram aquela realidade, porque nós podemos estar fazendo exatamente a mesma coisa agora. Quer você concorde, quer não, quão radicalmente essa nova visão mudaria sua perspectiva sobre ações consideradas ofensivas ou beligerantes? Para mim, uma das meditações mais difíceis de serem absorvidas no dia a dia, porque eu tendo a ser muito pouco tolerante com certas visões de mundo, com especialmente aquelas gritantemente absurdas, mas hei de conceder que o que é gritantemente absurdo para mim pode não ser gritantemente absurdo para outros. E muito do que eu defendo pode ser completamente absurdo para outros. Portanto, ainda que a realidade seja o grande ponto de referência para todos nós, para sabermos se estamos indo bem ou mal, é bom ter esse cuidado, essa prudência no modo como nos avaliamos e avaliamos os outros. Beijo grande para vocês, tenham uma excelente jornada e amanhã a gente se encontra por aqui.